Professor José Rodrigues, qual é, em regra, a diferença entre a competência de uma subcomissão que recebe e verifica documentos e a competência do órgão que toma a decisão final sobre a aceitação ou rejeição de uma candidatura? Bom, primeiro dizer que a subcomissão de candidaturas para o 9º Congresso do MPLA, ela, nos termos do artigo 20º do seu regulamento eleitoral, ela não tem competências para anular qualquer candidatura. Ela não tem essa competência. E ela não tem competências para poder, portanto, anular a candidatura do General Gino Carneiro, mas ela dispõe de competências para recepcionar o respectivo processo, validar o processo, emitir um parecer ou um despacho para a correção de eventuais irregularidades, desde que estas sejam irregularidades sanáveis. São aquelas irregularidades que podem ser, portanto, suprimidas ou supridas pelo mandatário judicial ou pelo mandatário do candidato. Portanto, a subcomissão tem esta competência. Ela não tem competência de anular a candidatura. Ela pode, efetivamente, verificando irregularidades graves, insanáveis, que comprometem a integridade do processo, a ela incumbe o dever de elaborar o relatório, notificar a contraparte deste relatório e submeter o relatório ao presidente da comissão, que infelizmente o presidente da comissão é também o presidente cessante do partido, porquanto aquele que vai decidir sobre a validade ou a invalidade do processo é também concorrente, o que significa que os valores e os princípios da imparcialidade, da integridade, os princípios célebres do próprio direito são aqui colocados em causa, porquanto o rigor na análise do processo, a imparcialidade que deve caracterizar a atuação do órgão, a priori está minado porque o presidente da comissão que vai avaliar, que vai analisar para depois a comissão deliberar sobre a anulabilidade do processo é também parte interessada do próprio processo eletivo. E então penso que o artigo 116 tem sido interpretado muito distante daquilo que são os valores da própria hermenêutica jurídica. Porquanto o artigo 116 traz-nos elementos relacionados com a própria ética, com a própria integridade. Não nos traz quaisquer elementos relacionados com uma eventual interposição de uma ação criminal a ser movida contra o pré-candidato Higino Carneiro. Por outro lado, é importante dizer também que qualquer incidente de falsidade de títulos, o MPLA não tem competência para aferir a falsidade ou não. Porquanto é competente para apreciar a falsidade o órgão emissor do título. Aqui no caso concreto, a Direção Nacional de Identificação Civil. Porquanto este é o órgão emissor do bilhete de identidade, este é o órgão que tem competência para aferir se alguma norma técnica de um bilhete de identidade tenha sido eventualmente violada. Agora, a simples aparência de que há uma fraude documental não pode nos conduzir a um juízo de certeza, mas pode nos conduzir a um juízo de valor que pode colocar efetivamente em causa aqui os valores da própria integridade institucional. Então, professor, com este esclarecimento que nos traz, a subcomissão não tinha ou não tem poderes para deliberar. E, neste caso, quando se remete ao presidente, o presidente em si também tem autoridade unívoca para decidir ou deve ser, portanto, uma comissão colegial que deve deliberar sobre todo este processo. Porque, por exemplo, falas aqui da falsidade de um documento de identidade que o próprio partido também não tem poderes para
portanto, averiguar a falsidade ou, digamos, a veracidade de um documento de identidade. Como é que o processo de facto deveria ser feito para se deliberar que este candidato não pode mais continuar a concorrer? Bom, primeiro que a subcomissão não tem competência para anular a candidatura. E peço perdão, a subcomissão não tem competência para anular a candidatura de Gino Carneiro. A subcomissão deve, sim, relatar os factos mediante um relatório que deve submeter à comissão. E a comissão, a decisão não é unilateral, mas é uma decisão colegial, porquanto são os membros da comissão que têm competência para deliberar sobre a nulidade do processo. E aqui é importante distinguir a nulidade da anulabilidade. Aqui no caso em concreto, quando a subcomissão fala em nulidade, portanto, não pode chamar aqui o Instituto da Nulidade, porque Gino Carneiro preencheu todos os requisitos exigíveis nos termos dos estatutos do partido e está a exercer um direito político, assiste o artigo 31º dos estatutos, conjugado com o artigo 13º dos estatutos. Portanto, a democraticidade ou a democracia interna tem previsão estatutária. E o direito de eleger e ser eleito é um direito que emerge do artigo 31º. Ora, tendo Gino Carneiro e seus associados pontualmente pagado as cotas, preenche os requisitos para o exercício do direito previsto no artigo 31 dos estatutos. Agora, efetivamente, na apresentação de todo o processo, de todo o expediente exigível por força dos estatutos do partido, leva a que a subcomissão deva aferir, portanto, a integridade do processo, deve contabilizar se efetivamente as assinaturas preenchem ou não preenchem os requisitos exigíveis pelo regulamento eleitoral, deve-se compulsar se o processo está em conformidade ou em desconformidade com os requisitos exigíveis pelo regulamento, e qualquer ato que venha a conduzir à anulação da candidatura é competente para apreciar esta matéria, portanto, a própria comissão, que infelizmente é dirigida por um dos candidatos ao próprio processo eletivo, o que não deixa de ser uma contradição, porque está aqui em causa a imparcialidade na análise do processo, está aqui em causa a integridade, a isenção e, sobretudo, está aqui em causa o interesse do próprio presidente da comissão, que também é candidato ao próprio processo. Certamente que estamos perante aqui uma situação de improbidade político-partidária, porquanto aquele que vai decidir em sede do processo também é candidato. E a isso nós definimos como sendo improbidade política. Improbidade política. E a propósito deste ponto, não quero desmerecer a resposta que o professor já deu, mas valorizar também os nossos seguidores. Tem um seguidor que insiste na seguinte questão relativamente ao presidente da comissão. Diz assim: não é caricato que um dos concorrentes é presidente da comissão? Bom, é caricato e até, portanto, esse estatuto atual do MPDA está em colisão com aquilo que são, que está em colisão com aquilo que é o primado da própria legalidade. Portanto, os estatutos dos partidos políticos, eles devem estar em conformidade com aquilo que estabelece a lei dos próprios partidos políticos. E aqui é uma grande contradição que um dos concorrentes, sendo ele presidente da comissão, é também ele que tem competência de apreciar os recursos a serem impetrados, portanto, pelos concorrentes. Imaginemos que a reclamação interposta pela candidatura de Gino Carneiro venha a ser indeferida, com base nos termos do artigo 33º, que estabelece os mecanismos de impugnação dos atos praticados pelos órgãos do partido. Aqui, Gino Carneiro, por via do seu mandatário, nos termos do número 1 do artigo 33º, vai impugnar por reclamação. Ora, dentro do período estabelecido, que são os 8 dias, a contar da data da notificação do despacho que recaiu sobre o seu processo, Gino Carneiro vai impugnar. E aqui
a subcomissão tem 45 dias para responder Higino Carneiro. No caso de esta não responder Higino Carneiro pode fazer recurso aqui ao número 2 do artigo 33º, que é a impugnação mediante recurso. Importa aqui dizer aos ouvintes que o recurso é um meio de oposição a decisões que padeçam de vícios ou que estejam eivadas de vícios. Só que este recurso vai ser apreciado pelo presidente da comissão, que é o órgão superior à subcomissão, mas que, infelizmente, o presidente da comissão é também candidato dentro do processo eletivo. Estou a dizer que o presidente da comissão é aqui João Lourenço, que ao mesmo tempo é candidato e é presidente da comissão, que tem aqui, portanto, a faculdade de decidir no recurso, embora que este órgão, que é a comissão, é um órgão colegial, mas sendo ele candidato, tem aqui um espaço de influência política que pode contaminar a decisão a ser proferida. É aquilo que nós chamamos aqui de improbidade política, porquanto aquele que tem o poder de decidir tem interesse também na decisão, o que pode comprometer os valores da imparcialidade, os valores da isenção, da integridade e da própria improbidade. Professor, regressando um pouco na fiscalização, irregularidades e necessidade de provas, não é? Existem muitos pontos sensíveis que é na expressão do vice-presidente, ou, aliás, do presidente da subcomissão, que usou a expressão de falsificação. E o grupo de apoio do pré-candidato Higino Carneiro, na sua nota, sustenta que uma ficha incompleta, duplicada, irregular ou inválida não é automaticamente uma ficha falsificada. A questão é saber que tipo de prova é necessário antes de se fazer uma imputação desta gravidade. E a pergunta que vai para o professor é a seguinte: que provas mínimas deveriam existir antes de uma estrutura partidária afirmar publicamente que determinadas fichas, assinaturas, cartões ou elementos de identificação são falsas? Bom, Álvaro, felicito-lo por colocar uma pergunta muito bem concebida, muito bem estruturada. Portanto, aquele que invoca o direito, a ele incumbe o dever de apresentar o ônus da prova, vide artigo 342 do Código Civil. Não basta dizer que estamos perante um ato de falsidade, é preciso provar que a falsidade existe. E, como sabe, não tem competência para aferir a falsidade ou a integridade de um bilhete de identidade o MPDA, até porque para aferir-se a falsidade de um determinado título emitido por um órgão da administração do Estado, carece, portanto, de uma perícia técnica de natureza policial, a ser requerido pelo Ministério Público junto de um órgão de polícia criminal. Não pode ser a simples imaginação, a simples aparência de um órgão político partidário que entende que um bilhete de identidade é falso para que se possa declarar, portanto, a falsidade do título. Esta é a primeira questão. A segunda questão: a desconformidade de uma ficha ou a desconformidade de um título emitido pelo partido MPDA, no caso concreto, a falta de integridade de um cartão de membro, a responsabilidade não recai para quem apresentou o processo junto da subcomissão, porquanto a responsabilidade criminal é ela intransmissível, nos termos do que consagra o artigo 65 da Constituição da República, o que significa que qualquer responsabilidade criminal deve incidir sobre o titular do título e não sobre aquele que apresentou o título dentro do currículo exigível pela subcomissão. Portanto, não existem elementos probatórios suficientes que possam servir de base para justificar, portanto, a falsidade dos títulos que a subcomissão invoca. Aliás, quem emite os títulos relacionados com o bilhete de identidade, quem emite esse título é precisamente a Direção de Identificação Civil. Quem emite os cartões de militantes é precisamente o MPDA. Então, são os titulares desses títulos que devem efetivamente ser questionados sobre a origem desses títulos. Portanto, não existem elementos probatórios suficientes
que possam conduzir, portanto, à anulabilidade de todo este processo. Até porque Higino Carneiro e seu mandatário não foram confrontados com os títulos que alegam serem falsos. É aqui uma questão que eu entendo que é uma questão de ordem política, é uma questão que está na agenda, portanto, do poder político instituído, que é efetivamente inviabilizar o processo de candidatura de Higino Carneiro. Aliás, o presidente do partido havia dito que nem todos aqueles que partiram antes do disparo para a corrida poderão chegar à meta. E aqui está efetivamente a resposta que a subcomissão ofereceu a Higino Carneiro, que no meu entendimento é uma resposta de ordem político-partidária, mas não é uma resposta que preenche os requisitos estatutários e legais. E penso que a própria comunicação peca por deficiência, porque sob a decisão ora proferida, estando elevada de um vício de ilegalidade estatutária, cabe reclamação, cabe recurso e cabe também uma impugnação judicial nos termos que estabelece o artigo 181 da Constituição da República, porquanto é competente para apreciar os litígios intrapartidários o Tribunal Constitucional. E só esse é que pode aferir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos atos praticados em sede deste processo. Muito obrigado, professor. Antes de continuarmos, queria só deixar aqui uma nota para todos os nossos seguidores. O professor William Toné entrou em contato conosco e está a ter dificuldades que o professor José Rodrigues já teve também no passado. Não consegue entrar no estúdio e estamos a tentar lhe assistir para que possa encontrar uma outra via para estar conosco aqui no estúdio. Enquanto isto, nós vamos continuar aqui com o professor. Professor José, indo avançando sobre as subscrições, os números e transparência do documento, a nota aferida sempre pelo grupo do candidato, do pré-candidato Higino Carneiro, diz que terá entregue 19.158 subscrições, mas apenas 14.493 terão surgido como analisadas. Há, portanto, uma diferença de 4.665 fichas que exige esclarecimento. Também são levantadas dúvidas sobre os cálculos e as percentagens divulgadas. A pergunta é a seguinte, professor. Numa decisão que pode afastar uma candidatura, o candidato tem direito a receber uma lista individualizada das fichas rejeitadas. As razões concretas da rejeição e a base de cálculo dos números divulgados. Professor, o porquê que a comissão a comissão do pré-candidato ou o grupo de apoio do pré-candidato Higino Carneiro não recebeu esta lista? Como é que nós podemos interpretar em termos jurídicos, em termos qual é a hermenêutica que nos ajuda a interpretar esta falta de entrega digamos assim, das irregularidades? O que é que a comissão devia fazer? Devia mandar uma nota informando que existem algumas irregularidades, ou o método que a subcomissão utilizou em aparecer já publicamente e fazer declarações até anunciando o nome de alguns subscritores? Como é que isto deveria ser governado, professor? Bom, nós estamos perante uma omissão administrativa estatutária, porquanto esta omissão de natureza administrativa coloca em causa o princípio, portanto, da integridade e o próprio princípio da imparcialidade, porquanto os critérios estão a ser adotados para análise técnica da candidatura de Higino Carneiro não foram os mesmos critérios utilizados na análise técnica de todo o expediente submetido pelo candidato João Lourenço. Portanto, aqui posicionamentos díspares e que demonstra que efetivamente que a subcomissão está inquinada e está muito próxima de saciar o interesse do candidato João Lourenço em detrimento do candidato Higino Carneiro. Porquanto, nos termos dos estatutos e nos termos do próprio regulamento eleitoral,
a subcomissão devia notificar a candidatura de Geno Carneiro para que pudesse ter acesso àquilo que são as irregularidades eventuais que foram detectadas, e sendo elas irregularidades supríveis ou sanáveis, devia ser convidado, estabelecendo nesse caso um determinado período de tempo, para então que a candidatura pudesse sanar as irregularidades eventuais. Quanto à questão da falsidade, portanto, de títulos, como sabe, a subcomissão não tem competência para declarar um determinado título como sendo ele falso, porquanto, para o efeito, era necessário que fosse um órgão da administração do Estado, e aqui no caso, o órgão emissor do título, que tinha aqui a competência de declarar que determinado título é efetivamente desconforme ou está em desconformidade com os padrões estabelecidos pela Direção de Identificação Civil. Aliás, é competência para declarar também a falsidade do título os próprios tribunais, que são órgãos de soberania, com competência constitucional e legal, para declarar que determinado título é falso, mediante um conjunto de atos que possam colocar ou possam observar a integridade ou até mesmo a veracidade do próprio título. Portanto, este conjunto de incongruências que se verifica, quer seja na comunicação, quer seja na forma como o processo de Geno Carneiro está a ser tratado, efetivamente tem um denominador comum, que é o interesse político partidário, que efetivamente o presidente João Lourenço não quer ter qualquer concorrente, tal e qual como aconteceu no Congresso da OMA, em que, à última da hora, o presidente João Lourenço forçou a saída da outra candidata, um desvio que ocorreu por via, portanto, do bloqueio político que foi exercido pelo presidente João Lourenço, que não queria uma candidata, senão a candidata que era definida sob a sua conveniência e sob o seu interesse na agenda política que persegue. Portanto, quanto a Geno Carneiro, estas desconformidades deviam ser supridas por via de uma notificação onde pudesse constar o número de irregularidades, a natureza das irregularidades, a descrição dos processos que contêm irregularidades, e Geno Carneiro devia ser convidado a suprir ou até mesmo a melhorar aquilo que são as irregularidades que foram detectadas, que no meu entendimento não existem irregularidades, mas são irregularidades de ordem política que foram criadas para justificar então aqui este incidente, para depois, a posterior, poder-se declarar a anulação da própria candidatura. Por outro lado, coloca-se em causa a questão, portanto, da subscritora de uma das fichas de Geno Carneiro, que precisamente é membro do Bureau Político. Coloca-se a questão: quem avisou a este membro do Bureau Político de que a sua ficha estava ou constava, portanto, da lista de Geno Carneiro? Se efetivamente o processo da avaliação técnica do processo, ele corre em segredo administrativo interno. Quem comunicou a este membro do Bureau Político sobre a existência de uma ficha em seu nome? Mas, como sabe, Geno Carneiro justifica que em nenhum momento integrou esta ficha na sua lista de subscritores, o que significa que nós estamos perante atos de sabotagem processual que visam essencialmente garantir, portanto, a inviabilidade do próprio processo. Mas isso não é novidade, porque isto aconteceu também no Congresso da JMPDA, em que, no fim do Congresso, apareceram mais votos do que eleitores, o que significa que este ciclo vicioso de fraude eleitoral, quer nos processos políticos internos, quer nas eleições gerais em que o MPDA é candidato, faz parte de uma estratégia a longo prazo que garante a sobrevivência política do próprio poder a qualquer preço. Portanto, embora Geno Carneiro seja membro do partido com mais de 40 anos de militância e com um histórico político partidário inscrito na história de Angola, mas não faz parte do atual ciclo político do presidente João Lourenço. Faz parte, portanto, de um ciclo relacionado com o passado e que certamente que Geno Carneiro representa hoje uma ameaça àquilo que são os intentes do atual inquilino do poder, que quer manter-se no poder a qualquer preço sem encontrar qualquer oposição política ou democrática interna.